Oi, eu sou Dayana e meu relacionamento com minha mãe sempre foi bem interessante. Você vê que minha mãe tá na prisão há cerca de 10 anos já. Eu moro com a minha irmã mais velha, que fez o possível pra cuidar de mim, mas não é o mesmo que ter uma mãe por perto. Não é culpa dela que ela esteja na prisão. Meu pai não a tratou muito bem e uma noite ela tirou o dinheiro da conta conjunta e fugiu pra sua própria proteção. Ela até teve que me deixar pra trás pra tentar fugir dele. Mas a polícia a pegou tentando sair do país com o dinheiro e o tribunal não acreditou nela e ela acabou sendo acusada de fraude e sentenciada a anos de prisão. Eu tenho o meu melhor para manter a minha mãe feliz. Eu trouxe presentes para ela, cozinho bolos favoritos e levo para ela na prisão, mas ela nunca fica feliz. Ela tá sempre tão infeliz na cadeia que eu simplesmente não posso fazer nada sobre. Bem, pelo menos ela é uma das mulheres mais populares dos outros presos, como ela me disse. Eles até a chamam de Rocky por ser tão durona que ninguém se atreve a mexer com ela. Então, como o dia das mães estava chegando, eu sabia que tinha que fazer algo realmente especial para fazê-la feliz. Eu tive a minha melhor ideia. Eu pensei que faria algo diferente e algo bem grande. Contratei um avião para escrever no céu, acima da prisão, o nome dela. Eu pensei que quando ela e seus amigos da prisão vissem, ela ficaria tão feliz. E eu ia surpreendê-la saltando de paraquedas também. Quando chegou o dia do meu paraquedismo, eu fiquei muito nervosa. Eu não gosto de altura. Quando eu tava no avião, o homem literalmente teve que me empurrar porque eu tava com tanto medo. Mas uma vez no céu, eu tava me divertindo à beça. Eu realmente comecei a gostar e quando eu tava caindo no chão, eu fiquei tão feliz. Eu podia ver todos os presos no quintal abaixo e eu sabia que minha mãe estaria lá assistindo. Eu olhei pra cima e vi o avião no céu escrevendo em fumaça: Feliz Dia das Mães, Rocky. Eu fiquei tão satisfeita. Então eu apertei o botão da minha mochila pra liberar mais fumaça rosa, a cor favorita dela. E eu tava muito animada, né? Eu já disse. Minha mãe definitivamente me veria agora. Mas eu não tinha antecipado uma coisa. Eu não conseguia ver nada. Tinha fumaça por toda parte e eu comecei a tossir e cuspir. E meus olhos estavam doloridos, então eu comecei a me preocupar. Eu sabia que eu tinha que soltar meu paraquedas, mas estava tão esfumaçado que eu não conseguia ver o cordão. Eu comecei a me sentir tentando encontrar o fio, mas simplesmente eu não conseguia pegá-lo. Então eu olhei embaixo de mim e eu estava perto do chão. Eu sabia que se eu não puxasse o fio logo, eu estaria com um grande problema. Bom, finalmente eu encontrei o fio e puxei. Eu senti o paraquedas abrir, ufa, mas era tarde demais. Eu estava viajando muito rápido e eu bati no chão com um estrondo. Fechei os olhos e me preparei. Daí eu caí de costas com muitas mulheres e macacões laranja reunidos ao meu redor. Então alguns guardas da prisão correram até mim. E foi bastante assustador, alguns deles tinham armas. Havia muitos gritos acontecendo e quando eu olhei em volta não conseguia ver minha mãe em lugar nenhum. Eu percebi que eu não conseguia sentir minhas pernas também. Eu olhei para baixo e percebi que elas estavam em ângulos estranhos. Soltei um grito e desmaiei. Eu acordei no hospital com muitos médicos e enfermeiros trabalhando em mim. Havia sangue por toda parte. Eu devo ter desmaiado novamente quando eu acordei alguns dias depois, com as duas pernas engessadas. Aconteceu que meu paraquedas havia aberto, mas ainda eu bati no chão com muita força. Eu tinha aterrissado bem no meio do pátio da prisão. Eu devia ter morrido, mas por algum milagre eu só tinha quebrado as pernas. E no dia seguinte eu recebi alta do hospital e eu rolei pra fora, esperei minha mãe vir me buscar, mas ela não apareceu não. Em vez disso, uma van da polícia parou na minha frente. Um oficial saiu e perguntou meu nome. Quando eu disse quem eu era, ele me disse que eu estava presa. Fui empurrada para a traseira da van e saíram disparada. Eu estava com tanto medo que eu nunca tive problemas na minha vida. Eles nem me disseram por que eu estava sendo presa. Chegamos a um prédio grande e paramos do lado de fora. Eu fui levada de um carro e eles finalmente me disseram que eu estava sendo presa por invadir a prisão feminina. Meu Deus. Eu disse a eles que aquilo era um acidente, que eu estava tentando surpreender minha mãe no Dia das Mães. Mas eles nem acreditaram em mim. Perguntei para onde que eu estava indo, mas eles não responderam. Apenas me levaram para uma sala onde dois homens estavam esperando. Eu percebi que eles eram guardas da prisão. Eu estava sendo presa de verdade. E depois de colocar meu macacão laranja, eu fui conduzida por uma porta a uma grande cafeteria. O oficial da prisão me disse sarcasticamente que eu tive sorte porque eu estava chegando bem na hora do almoço. Ele riu e me deixou. Todas as prisioneiras na sala se viraram, me encararam. Essa mulher de aparência bem dura veio até mim e parecia que ela ia começar a me ameaçar.
E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu disse a ela que era melhor tomar cuidado, porque minha mãe era Rocky, e se ela mexesse comigo, eu teria que responder pra minha mãe. Daí o rosto duro da mulher caiu. Ela começou a rir. Ela me disse que o apelido de Rocky era irônico. Ela não era forte, nada. Ela era uma covarde e mentirosa que todo mundo odiava. Eu fiquei realmente zangada com a mulher e disse que minha mãe estaria fora da prisão em breve e que ela nem merecia estar na prisão com aquela mulher. Daí ela começou a rir ainda mais e disse que minha mãe estava presa por abandono de crianças e não era inocente. Eu não podia acreditar. Por que ela estava dizendo isso? Ai, gente, depois de comer a pior refeição que eu já comi, eu dei a volta na prisão até encontrar minha mãe. Eu perguntei a ela sobre o que a mulher disse. Ela disse que sim, que ela me abandonou. Ela nunca me quis e mentiu sobre o motivo de ter ido para a prisão. Ela roubou o dinheiro do meu pai e me deixou um carro para começar uma nova vida. Ele era o inocente na história, não ela. Ela disse que eu era uma garota tão estúpida que sempre acreditei nas mentiras dela. Então ela me disse que seria libertada em 2 meses. Então ela estaria no mundo real e eu seria a pessoa presa na prisão. Então eu vi quem ela realmente era. Durante toda a minha vida, eu idolatrei e tentei impressioná-la. Eu podia ter morrido tentando fazê-la feliz e era tudo mentira. Bem, eu já tinha o suficiente pra mim. Nas próximas semanas na prisão, eu mantive minha cabeça baixa e felizmente as pessoas me deixaram em paz. Eu usei meu tempo para pensar num plano, um plano de vingança. Um dia minha irmã veio me visitar. E quando ela chegou, ela já sabia do meu plano. Ela sempre soube como minha mãe realmente era. Era só eu que havia passado tantos anos pensando que minha mãe era maravilhosa e eu me recusava a acreditar. Quando os guardas não estavam olhando, ela colocou um pequeno pacote no meu bolso. Daí, mais tarde, naquele dia, eu esperei até minha mãe deixar a cela. Nós não tínhamos conversado por semanas, então eu tive que me infiltrar. Eu tirei o pacote do meu bolso e havia muitos maços de cigarro. Eu tirei um e depois escondi o resto dentro do travesseiro. Então eu acendi o cigarro restante e deixei a fumaça encher a sala. Eu coloquei debaixo da cama e saí de lá o mais rápido possível. Eu esperei um pouco e disse a um guarda que eu podia sentir um cheiro de algo engraçado vindo do corredor. O guarda chegou, cheirou o ar, ele sentiu o cheiro de fumaça e meu plano estava funcionando. Ele encontraria os cigarros e pensaria que ela estava vendendo para os outros presos e ela receberia uma sentença mais longa. Isso lhe serviria bem por ter mentido para mim por todos esses anos. Mas quando o guarda apitou, o alarme disparou e eu devo ter começado um incêndio. Todos nós tivemos que sair correndo. A gente foi escoltado para fora quando a prisão pegou fogo, mas o grande quintal para o qual fomos levados tinha um portão aberto e alguns dos presos viram e fugiram. Havia tanta gente fugindo que os guardas não conseguiam deter, e um dos presos que escapou foi a minha mãe. Enquanto ela corria para a liberdade, ela se virou e me deu um sorriso malicioso. Eu nem tentei fugir, eu era inocente, eu sabia disso. Eu estava numa cadeira de rodas também, mas eu estava com tanta raiva de ver minha mãe fugindo. Gente, daí o fogo foi apagado rapidamente e todos fomos levados de volta para a prisão. E 20 presos haviam escapado no total, e nos dias seguintes, todos foram encontrados e levados de volta para a prisão, e o único prisioneiro que eles não conseguiram localizar foi minha mãe. Uma semana depois, foi a data da minha corte, e eu fiquei surpresa quando eles entenderam que aquilo era uma surpresa que deu errado e não uma tentativa de invasão. Quando o veredito foi lido, eu olhei em volta do tribunal e eu pude ver alguém que eu reconhecia observando lá atrás. Era minha mãe. Ela estava usando uma peruca e um nariz falso, mas definitivamente era ela. Eu voltei com a minha irmã e a vida normal voltou, mas eu estava sempre esperando que minha mãe aparecesse de novo um dia, sabe? E cerca de um ano depois, houve uma batida na porta tarde da noite. Eu abri e era minha mãe. Ela passou por mim para entrar e ela me pediu para ajudá-la. Ela estava fugindo há tanto tempo agora e ela parecia diferente. Ela tinha feito uma cirurgia plástica para mudar sua aparência. Ela alegou estar trabalhando como espiã, ajudando a livrar o mundo da injustiça e ajudando os outros como um super-herói sem os poderes. Mas havia um problema. Se ela fosse pega e levada de volta para a prisão, seu bom trabalho teria que terminar. Ela precisava que eu a levasse até a fronteira, onde alguém iria encontrá-la e ajudá-la a escapar do país onde ela poderia continuar fazendo bem. Eu concordei em ajudar. Ela se escondeu na parte de trás do meu carro, eu coloquei o cobertor sobre ela. Eu dirigi no escuro, com as minhas luzes apagadas até a gente chegar no nosso destino. Os homens estavam lá para nos encontrar, mas quando abri a porta e puxei o cobertor, ela viu que não eram os homens que ela esperava ver. Era a polícia. Ela olhou para mim em choque. Eu sorri para ela e disse: "Isso vai te servir bem, Rocky." O que você achou da minha história? Compartilha a sua opinião nos comentários abaixo e não se esquece de curtir esse vídeo aqui
e se inscrever nesse canal bacana.